Galera, está praticamente confirmado. Conquista de Aegon vai ser adaptada e a HBO já trabalha nisso como a próxima grande aposta depois de House of the Dragon. Mas existe aí um grande problema nos bastidores. Ninguém ainda sabe como essa história vai ser contada. A grande dúvida é simples e perigosa. Isso vira uma nova série para TV ou um filme épico e grandioso para o cinema. Segundo o próprio George R. R. Martin, as duas possibilidades estão na mesa da Warner. Nada ainda foi decidido e essa escolha pode mudar tudo. Afinal, não estamos falando de qualquer história. A Conquista de Aegon é uma das mais épicas histórias de todo esse universo. É quando temos os maiores dragões, as batalhas mais brutais e o momento em que o Westeros foi moldado à força. A dúvida é, dá pra contar tudo isso num único filme de 2 horas? Ou essa história exige anos de série, dezenas de episódios e muito tempo de tela? É isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Então, já deixa seu like aí embaixo, se inscreve aqui no Voo Dragão, porque nesse ano, vocês sabem, a nossa meta é chegar nos 100 mil inscritos. Infelizmente, galera, mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos aqui do Voo do Dragão não se inscreveram no canal ainda. Isso acaba prejudicando demais a gente. Então peço um segundinho do seu dia para clicar rapidão no botão de like aí embaixo. Combinado? Então bora pro vídeo. Pra gente entender, afinal, qual seria a melhor forma de adaptar essa jornada, antes de tudo a gente precisa analisar qual tipo de história é a Conquista de Aegon. Apesar, pessoal, dos dragões e das batalhas, acredito que estamos aqui lidando com uma história totalmente diferente do que a gente viu lá em House of the Dragon e Game of Thrones. Aegon Targaryen não é aqui como um Jon Snow, Daenerys ou até mesmo Rhaenyra ou Daemon. Ele é, no final das contas, muito diferente de todos os personagens que a gente conhece. A gente não pode cair na armadilha de achar que a Conquista é uma jornada do herói clássica, onde vamos acompanhar o crescimento e a superação de um menino bonzinho que busca a redenção ou justiça. Muito diferente disso, Aegon e suas irmãs nessa história já começam no topo. Eles têm os dragões mais poderosos do mundo, assim como a inteligência e a astúcia de verdadeiros conquistadores. Aegon, ao que sabemos, não tá indo lá salvar o Westeros, proteger os reinos ou qualquer coisa do tipo. Apesar, da canção de Gelo Fogo, aquela profecia de House of the Dragon dizer isso. Se isso for confirmado nos livros, até então, nunca ninguém contou isso pra gente. Pros lords e pro povo de Westeros, Aegon tomou os 7 reinos por ganância. E acima de tudo, porque ele simplesmente podia. Ele tinha dragões e poder pra conseguir isso. Ou seja, galera, pros Starks, pros Lannisters, pros Martells e todas as outras casas de Westeros que estão quietinhas ali no canto delas, Aegon vem como uma ameaça. Para eles, Aegon e os Targaryen são os vilões dessa história. E eu gosto bastante dessa ambiguidade. Logo, eu tenho uma visão bem diferente, de que para essa adaptação dar certo, Aegon na realidade tinha que ser tratado como um tal de Thanos de Westeros, se é que vocês me entendem. Assim como o vilão lá da Marvel, Aegon aqui também é uma força da natureza inevitável. Olhem só, ele chega de fora, de um lugar misterioso, é infinitamente mais poderoso que qualquer exército que existe, e afinal, ele tem um Balerion, o Terror Negro, que é basicamente as joias do infinito com asas e escamas que impõem a vontade dele de forma absoluta. A frase dele nos livros durante a conquista não é um pedido, é na realidade um ultimato. Curve-se ou vou queimar vocês. Não existe meio termo nem negociação aqui. Isso cria, galera, uma ambiguidade moral fascinante que precisa ser o coração desse roteiro, pelo menos na minha visão. É claro que para nós fãs que lemos livros de história séculos depois, Aegon Targaryen é o fundador lendário, é o pai da dinastia, é um verdadeiro herói que unificou o reino. Mas agora, tente olhar pela perspectiva de quem estava lá. Para todos os outros reis, lords, famílias e até plebeus de Westeros, Aegon na realidade é o vilão supremo. Ele é quase como um invasor alienígena. Ele é o apocalipse que vem do céu montado numa sombra gigante. Essa adaptação precisa capturar esse terror, essa grandiosidade assustadora, sem tentar transformar ele num bom moço incompreendido, assim como também não deve ser o vilão maléfico que quer destruir o mundo. Se a gente começar a ver o Aegon preocupado, chorando pelos cantos, com dilemas morais bobos, essa essência do personagem morre. E bem, você sabe uma tal personagem de House of the Dragon que os roteiristas ultimamente fizeram isso, Começa com R e, bem, termina com Nyra. Mas o vídeo não é sobre isso hoje. Segundo uma matéria do The Hollywood Reporter, a Warner, que é a grande detentora da HBO dos direitos das crônicas de Gelo Fogo, está cogitando transformar essa história num longa-metragem mamute no tamanho de Duna. E quando a gente lê tamanho de Duna, a gente precisa ler nas entrelinhas. Estamos falando de um orçamento, galera, quase que limitado. Esse é o maior trunfo do cinema. Na TV, por mais rica que a HBO seja, existe um teto. Dragão custa caro. Cada segundo da Veigar na tela custa milhões de dólares. Mas no cinema, com orçamento de blockbuster de 200 ou 300 milhões de dólares, o Balerion seria inacreditável com seu tamanho real. Iria cobrir cidades inteiras com a sombra dele aparecendo quase o tempo todo, sem cortes de câmera ou efeitos baratos para tentar esconder o CGI barato. Logo, na minha visão pessoal,
pessoal, pra mim, o formato de cinema combina perfeitamente com essa ideia de filme catástrofe. Imaginem ver a grande batalha de Campo de Fogo, onde 3 dragões queimaram 4 mil homens vivos simultaneamente, numa tela gigante IMAX, com som tremendo das cadeiras da sala de cinema. Seria um impacto visual puro. Seria uma experiência única, definitiva e imersiva de Game of Thrones que a gente nunca viu antes. Porém, nem tudo são flores. A gente tem um lado negativo cruel do cinema, a pressa. Um filme, mesmo que longo, tem no máximo aí 3 horas, e a conquista não é só fogo e sangue, ela também tem muita articulação política. Num filme único, a gente perde essa complexidade. Muitos momentos cruciais, como a redenção pacífica do norte pelo Torrhen Stark, ou a construção de Porto Real, seriam transformados em cenas rápidas de montagem. Personagens secundários muito importantes, como Horus Baratheon, que é o melhor amigo e irmão bastardo do Aegon, corre o grande risco de virar apenas figurante e luxo ou nem aparecerem. O cinema dá espetáculo, mas infelizmente ele acaba cobrando essa profundidade. Agora vamos olhar para o outro lado da moeda, uma série na HBO. Um ponto positivo logo de cara é óbvio para qualquer fã da saga, a construção desse universo. Uma série de TV com 2, 3 ou 4 temporadas iria permitir explorar a relação do trio conquistador, Aegon, Rhaenys e Visenya, com uma profundidade que os cinemas jamais conseguiriam. A gente veria diversas intrigas diárias, a dinâmica estranha desse casamento incestuoso, as negociações com a Fé do Sete e muitas outras cenas que nos livros quase nem existem. É aquele formato de fofoca política, diálogos afiados em salas fechadas que consagrou Game of Thrones. Porém, aqui mora, pessoal, pelo menos o meu maior medo. E é o mesmo medo que o George R. R. Martin tem hoje com a produção de House of the Dragon, que eu já falei aqui esses dias no canal. O risco mortal de encher linguiça. Diferente da Dança Dragões, o livro Fogo e Sangue narra a conquista de forma bem rápida, direta e militar. Pra quem lê os livros sabe, a gente tem a guerra inteira da conquista em pelo menos aí uma meia dúzia de páginas. Eu garanto que não chega a 10. É um relato de guerra, não é uma novela. Para os roteiristas de uma possível série encherem aí 30 ou 40 horas de televisão em vários episódios com esse material, eles seriam obrigados a inventar tramas, diálogos, romances e dramas que simplesmente não existem nos livros. E a gente tá vendo agora, com todas as críticas ácidas do Martin ao showrunner e roteirista de House of the Dragon, Ryan Condal. O que acontece quando esses roteiristas começam a inventar demais? Dificilmente, galera, eles conseguem ser fiéis à história, ou pelo menos à alma dela. Eles acabam fugindo do cânone, mudando a personalidade dos personagens e criam furos de roteiro que ninguém entende. Além disso, tem um problema prático de orçamento. O Martin revelou que a segunda temporada de House of the Dragon, por exemplo, foi encurtada e teve uma grande batalha cortada só para economizar dinheiro. Numa série da conquista, que é guerra o tempo todo e que as batalhas são extremamente importantes, a gente corre o risco sério de ouvir falar de batalhas de vez em quando e nem vê-las. Assim como, por exemplo, foi com aquela batalha do Moinho Ardente, que a gente só teve o aftermath, o pós-batalha, lá no 3º episódio da segunda temporada de House of the Dragon. E vamos combinar aqui pra gente que é fã mesmo dos dragões desse universo, uma adaptação da conquista, se a gente vê o Balerion em todos os episódios o tempo todo, vai ser bem broxante, né? No final das contas, eu vou ser bem sério pra vocês, eu não sei aí qual tipo de adaptação eu iria escolher. Se a gente assumir que essa visão de Aegon como Thanos é uma força imparável, rápida e destrutiva, eu começo a achar que o cinema leva vantagem. A história da conquista é uma linha reta. Eles chegam, queimam e vencem. Talvez a gente, infelizmente, aí não precise de 40 horas de enrolação para contar tudo isso, correndo o risco de inventarem tramas ruins no meio do caminho. Mas talvez exista sim uma terceira via, uma alternativa híbrida, que seria o sonho de qualquer fã. A Warner, por exemplo, poderia fazer exatamente o que Duna fez, ou a Marvel tá fazendo com Vingadores, dividir a história na parte 1 e 2 no cinema, ou talvez até numa terceira parte. Pensem nas possibilidades. Isso nos daria aí cerca de 5 a 6 horas de tela no total. Seria quase o tempo de uma temporada curta de televisão, mas com orçamento bilionário e qualidade técnica de cinema. Nesse formato híbrido, teríamos tempo suficiente na parte 1 para desenvolver a relação do trio, a chegada das primeiras batalhas, como a queima de Harrenhal, e na parte 2 seria o clímax total, com Campo de Fogo, a submissão do norte e a coroação final. Isso resolveria o problema na pressa, permitindo desenvolver os personagens como Visenya e Rhaenys, mas manteria o ritmo épico e visual perfeito que o Balerion merece. Seria, pra mim, pessoal, o melhor dos dois mundos, a profundidade de HBO com o espetáculo visual que a Warner consegue oferecer. Agora eu quero jogar a bola pra vocês, porque essa discussão vai definir os próximos 10 anos da nossa saga favorita. O que você aí, como fã, prefere? Você quer uma série de TV longa que aprofunde a política, mas corre o risco alto de invenção de roteiros e enchimento de linguiça, ou prefere ver o Aegon Conquistador destruindo tudo numa tela gigante de cinema, num visual épico perfeito, estilo Thanos, com orçamento infinito? Eu vou ler aí, pessoal, e responder os melhores comentários. Por hoje era isso, confiram também os outros vídeos do canal e não esqueça também da sua inscrição aqui no Voo do Dragão. Até o próximo vídeo, valeu e fui!